Querida Igreja do Senhor, meus amados irmãos, antes da celebração da Ceia do Senhor, considerando que esse assunto tem sido muitas vezes alvo de discussões em classes da escola bíblica, nas redes sociais, considerando o número de pessoas que sofrem hoje de anormalidades psíquicas, são milhares de pessoas hoje enfrentando a depressão, uma angústia interior, vivendo dramas existenciais que têm esmagado e tirado a alegria de viver e a razão de viver de muitos. Considerando também que nesses últimos 5 anos, tenho visto algumas coisas acontecerem que ao longo da minha trajetória ministerial não tinha visto. Crentes e até pastores suicidando, tirando a sua própria vida. É algo terrível. E aí, de repente se levanta este ou aquele e começa a manifestar alguns raciocínios e desenvolver e tecer algumas conjecturas e criam alguns sofismas sem nenhum respaldo bíblico. Por isso, nessa noite, eu gostaria de pedir que gravasse a mensagem dessa noite. Eu espero que em breve nosso culto esteja online. Nós estamos marchando para isso. Vocês vão acompanhar os cultos dessa igreja e o que eu pregar aqui na tela retrátil em breve, para que seja o mais didático possível e para que seja assimilado o que a Bíblia diz que nós devemos dar amém com entendimento. Querida Igreja do Senhor, meus amados irmãos, um dos temas mais controversos ao longo desses últimos anos tem sido esse. Ao cometer o suicídio, o cristão perde a salvação. O assunto é amplo. Os irmãos terem uma ideia, eu vou me colocar à disposição até para uma escola bíblica, porque só de material eu tenho aqui 17 folhas. De material estudado, pesquisado, com uma farta bibliografia de muitos servos de Deus que eu tenho um respeito tremendo. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção. E eu gostaria de chamar a sua atenção, a sua total, por favor, esteja aqui por inteiro para você ouvir e entender o que vamos aqui colocar. Em essência, hoje, nós temos algumas posições. Primeiro, todo aquele que comete suicídio, sob qualquer circunstância, vai para o inferno. Essa é uma afirmação de alguns. Segundo, um cristão nunca chega a cometer suicídio porque Deus impediria. Terceiro, um cristão pode cometer suicídio, mas perderá a sua salvação. Eu já preguei aqui sobre perda de salvação, mas essa tem sido uma outra posição que eu tenho visto aqui e acolá, em Facebook e algumas afirmações, principalmente nas redes sociais. Quarto, um cristão pode cometer suicídio sem que necessariamente perca a sua salvação. A primeira dessas 4 posições
foi espousada por alguns sem muito critério e sem um conhecimento ou sem uma cosmologia bíblica, uma cosmovisão melhor bíblica, mas acurada. Aliás, nós estamos agora, em função da época que estamos vivendo, absorvendo umas absurdas. Eu vou dar um exemplo. A sociedade moderna, que rejeita absolutos, detesta absolutos. Se é uma coisa que a sociedade moderna, essa pós-modernidade tem como característica é a relatividade, ou o relativismo de tudo. Nada é certo, nada é verdadeiro, nada é totalmente verdade, tudo pode ser relativo. Entretanto, quando lhe interessa, eles desenvolvem raciocínios, transformando aquilo que é suposição e até hipótese, e faz com que o mundo inteiro creia que é uma verdade absoluta. Ora, verdade absoluta, não dá para conversar verdade absoluta. Por exemplo, o homem, o ser humano, não vive sem oxigênio. H2O. Verdade absoluta. Incontestável. E eu poderia aqui desenvolver várias afirmações que são verdades absolutas. Axiomas. Todos os seres humanos são mortais. Alguém contestaria isso? Se contestar, por favor, fique aqui no primeiro, que eu vou conduzir você daqui, já vai sair na camisa de força. Nossos axiomas, por exemplo, para Deus, um só caminho, Jesus. O mundo pode se estribuchar, pode dizer o que quiser, essa é uma verdade absoluta. Não tem negociação com isso. Não se negocia isso. Outra verdade absoluta é a própria existência de Deus para nós. Agora, quer ver? Eu vou dar um exemplo de algumas coisas que o mundo transformou em hipótese, né? Teoria. E aí, quando você contesta, interessante, eles querem que você creia que a teoria deles é verdade absoluta. Eu vou dar 2 exemplos. A teoria ou a hipótese evolucionista. Se alguém chegasse, e alguém chegar ainda, agora não, que a teoria evolucionista tem despencado, e a teoria evolucionista está desmoronando. Mas, queridos irmãos, se algum tempo atrás, o meu tempo de faculdade, eu tive que contestar uma professora que sentava em cima da mesa, cheia de altivismo, muito altiva, e ela mandou me retirar. Porque ela queria me colocar goela abaixo, que o homem é produto o quê? Da teoria chamada evolucionista. Uma ameba, do nada, e virou isso, e virou aquilo, e etc. E aí que nós somos, e aí nós éramos um orangotango, né? E viramos chimpanzé, e agora estamos aqui. Isso com luxo acadêmico. Interessante que quando eles querem, eles transformam teorias, hipóteses em axiomas, em verdade absoluta. Uma outra, não vou gastar muito tempo, é apenas teoria, conjecturas. Milhares de cientistas, não sou contra a preservação do planeta, mas não é provado cientificamente,
Então você está sendo contra a ciência. Quando você dizia, não é evolucionista, você então é anticultura. Acontece que os homens hoje gostam de repetir uma mentira 1000 vezes para transformar a mentira em verdade. A outra é o aquecimento global. Quem disse que é comprovado cientificamente? Não é! Mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes acontece o mesmo em relação à Bíblia. As pessoas vão desenvolvendo alguns raciocínios e dizem que está na Bíblia e tem apoio bíblico. No final das contas, o que é que a Bíblia diz a respeito? Em primeiro lugar, eu quero dizer aos irmãos que há vários exemplos de alguns suicídios no Velho e no Novo Testamento. Eu não tenho tempo, mas, por exemplo, a Bíblia, por exemplo, vou citar esse texto de Juízes 9, de 53 e 54, você pode ler em casa. Abimeleque, filho de Gedeão, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe disse: desembaia a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Juízes 9, 53 e 54. Isso, no caso, seria um suicídio assistido. O mesmo pode se dizer, por exemplo, da morte de Saul. Os estudantes, os que amam a palavra de Deus e são estudiosos, sabem disso. Os flecheiros o avistaram. A Bíblia diz, agravou-se, em 1 Samuel 31, 1 a 6, agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele muitos temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro, olha só, que Saul diz ao escudeiro, soldado dele, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis. O homem vê o rei disse, vamos, pega a espada e me mata. O escudeiro estava ali com a função de defendê-lo, agora recebe a ordem de matá-lo, do próprio Saul. E a Bíblia diz que o escudeiro não quis porque temia muito, ficou com medo. Eu matar o rei? Então Saul tomou da espada, e a Bíblia diz, e lançou-se sobre ela. O que Saul fez? Suicidou-se. E a Bíblia diz que vendo, pois, o seu escudeiro, que já Saul era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Ou seja, 2 suicídios. E também, no 2 Samuel, lemos no início, que uma amalequita alegou ter encontrado a Saul com vida, e a pedido dele o matou. Mas isso é outra história. Também tem esse fato. Um outro caso de suicídio é a morte de Aitofel, conselheiro de Davi e de Absalão. Sua morte está registrada em 2 Samuel 17, versículo 23. Vendo, pois, Aitofel, que fora seguido o seu conselho, abordou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios, colocou tudo em ordem, depois o quê? Se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Aitofel decidiu cometer suicídio depois que o seu conselho não foi seguido por Absalão. Seu suicídio foi desencadeado por sua humilhação pública. Ele planejou um suicídio planejado. Tem aí um assistido, um planejado e um outro também
para não ser alvo de humilhação, no caso Saul. O caso de Sansão, não venha com história que foi o Senhor que derrubou. Sim, foi o Senhor que derrubou todo o templo de Dagom. Mas a motivação dele querer morrer e a maneira como morrer foi um pedido de vingança total dele. Algumas pessoas argumentam que é inadmissível a noção que de Sansão tenha cometido suicídio, mas foi suicídio. E a Bíblia diz exatamente isso, que ele disse, ele pediu ao Senhor, a Bíblia diz que minha é a vingança, diz o quê? Diz o Senhor. Mas a motivação que ele quis, a morte de todos os amalequitas, inclusive a dele, foi incluir a sua própria vida e ali ele terminou com ela. Um outro caso, eu vou passar, foi a amargura da desobediência e de ver o nome do Senhor sendo motivo de escândalo. Ele está dentro de um navio, o navio vai começar, lembra? Vou falar de Jonas. Começa uma tempestade, ele está fugindo de uma missão que recebera de Deus, e todos começam a clamar ao seu Deus, e encontram Jonas lá no porão do navio, o quê? Dormindo. Disse, vem cá, você sabe o que está acontecendo? Nós vamos morrer. Esse navio está prestes a o quê? Ir para o fundo do oceano. Levanta, como é que você consegue dormir numa situação dessa? E quando ele percebe e diz, você tem um Deus? Ele diz sim. Quem é o seu Deus? Ele diz, aquele que criou os céus e a terra. E confessa, e disse, não é possível. Você crê mesmo nisso? Você é capaz de dizer uma coisa dessa? Pois bem, nós estamos aqui, então clame ao seu Deus. Eu já sei qual é a razão disso tudo. A razão de tudo que está acontecendo sou eu. Ele disse, a vergonha que ele ficou, a autoanálise que ele fez de si próprio, o peso de perceber que todos ali estavam sofrendo as consequências de sua desobediência, ele faz um pedido, pegue o meu corpo e lance o quê? Nas profundezas do mar. Naquele momento, presta atenção, ele não sabia, nem era onipresente, onisciente, me desculpem, para saber que Deus o quê? Ia alcançá-lo no momento em que ele toma a atitude e a decisão de suicidar-se. Lance-me! E ele foi lançado sobre o mar grande, o mar Mediterrâneo. E o Senhor, espera aí, deixa que eu vou dar um jeito nesse, né? Nesse profetazinho aí, que quis fugir de mim. Não há como você fugir de Deus. Nem mesmo no suicídio. E a Bíblia diz que Deus ordenou o quê? Um grande peixe que o engolisse. Mas o fato é que ele... Um outro que desejou sua morte, eu não vou me demorar porque eu não tenho tempo nessa noite. É o próprio Jeremias. Jeremias, quando percebeu que sua mensagem não era cada vez mais assimilada, e que ele estava sendo confundido com um traidor do seu povo, ele faz uma das orações mais absurdas, uma das orações que qualquer um aqui diz, como é que pode um homem de Deus, um homem que é usado por Deus de uma maneira tremenda, como Jeremias faz, ela diz, me mata! Porque eu não tenho mais prazer em viver. Porque não me sepultasse no ventre de minha mãe. Porque eu sou motivo de escárnio.
de desdém daqueles que são teus servos. E ele deseja a morte, ainda que não tenha cometido suicídio, mas desejou a morte, ansiou a morte. Por pouco isso não aconteceu, se não for o quê? A misericórdia de Deus. Desejo de morte. Quero dizer, os irmãos, só quem usa máscara de uma pseudo-santidade, uma pseudo-espiritualidade, dizendo que é porque não está cheio do Espírito. Até o próprio Jesus disse: tenho desejo, uma angústia de morte passa na minha alma. É melhor tirar a máscara. Meus irmãos, o ser humano é totalmente depravado. O cristão foi regenerado, mas mesmo depois de ter nascido de novo, devido à permanência da natureza carnal, continua com a capacidade de cometer qualquer pecado, com exceção de um. E a Bíblia só apresenta um pecado. Atenção! A Bíblia só apresenta um pecado imperdoável. Só um. E esse um chama-se blasfêmia contra o Espírito Santo. Não venha com discursos evasivos, com razonites desenvolvidas em nossos dias, se achando cheio de razão, mas sem conhecimento de causa. O único pecado imperdoável é mencionado em Marcos capítulo 3, 25 a 32. E outras passagens. E a partir desse contexto, podemos concluir que esse pecado se refere à rejeição contínua da ação do Espírito Santo na conversão. São pessoas que, presta atenção, pessoas que aqui, presta atenção nessa noite, vai ouvir a mensagem. O Espírito Santo vai o quê? Bater na porta deles, mas eles vão continuar no domínio de suas vidas e rejeitando a ação e permanecendo na sua incredulidade sem tomar uma decisão. A Bíblia diz, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é xingar o Espírito, não é dizer impropérios ao Espírito. O Espírito Santo está num plano muito alto, para que qualquer palavra sua o atinja. De maneira particular, queremos destacar que o cristão é capaz, até mesmo, a Bíblia diz, não matarás. Presta atenção, não matarás. Não há apoio bíblico para ninguém tirar a vida de ninguém, nem tampouco a sua. Então, não matarás refere-se a você tirar a vida de alguém, ou você tirar a sua própria vida, ou aniquilar a sua própria vida. Não há respaldo bíblico. E queremos destacar que o cristão é capaz de tirar a vida de outra pessoa, como fez Davi. Sem que afete a sua salvação. Se a minha salvação estivesse na minha maneira de gestar até o último segundo de sua vida, minha salvação seria totalmente vulnerável. E eu queria ter tempo para mostrar isso, mas eu vou fazer o possível. O sacrifício de Cristo na cruz perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e, atenção, e futuros. Você precisa ler Bíblia. Nenhuma, repeta comigo, nenhuma condenação há para os que estão
em Cristo Jesus. Você não pode imaginar o poder que há no sangue de Jesus. Você nem pode imaginar. Você tem apenas uma ideia. O sacrifício de Cristo, é isso que está escrito em Colossenses 2, 13 e 14. Meus irmãos, isso implica que o pecado que um cristão cometa, e o cristão não é, de maneira nenhuma, impecável. Desculpe a palavra impecável, a gente usa para a pessoa estar impecável. Mas a impecabilidade do cristão não existe. Não existe. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar. Então não comece a desenvolver raciocínios que não tem nenhum respaldo na palavra de Deus. A impecabilidade do cristão, o nascido de novo jamais cometerá esse pecado. Aonde está escrito? Se você não estiver perto de Jesus, mesmo salvo, você é capaz de cometer os piores dos pecados, ou os mais graves, se há como dimensionar um pecado mais grave do que outro. Dentro do movimento evangélico, existe um grupo de crentes, a quem aludimos ou denominamos de arminianos, que diferem dos calvinistas em relação à doutrina da salvação. E uma dessas diferenças, que não é a única, mas gira em torno da possibilidade de um cristão perder a salvação. E nesse sentido, eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, que a confissão de fé nossa não esposa, não dá respaldo um crente perder a salvação. Se perdeu é porque nunca teve. Nunca perdeu, é que nunca teve. Nunca foi. Em primeiro lugar isso. A segurança eterna do crente está que os salvos vai perseverar e vai perseverar até o fim. Gostaria também de enfatizar que se alguém que vive uma vida consistente com a fé cristã comete suicídio, teríamos que nos perguntar antes de ir mais além, se essa pessoa evidenciava frutos da salvação. Ou se sua vida era mais de uma religiosidade do que uma outra qualquer. É outra coisa a considerar. Eu acho, meus irmãos, que provavelmente alguns em nosso meio, que se dizem, ainda não são discípulos de Cristo. Mas eu quero deixar claro, que até no colégio apostólico, e a falha não está na igreja, porque se você disser que a falha na igreja, então Jesus falhou. Olha só o que eu vou lhe dizer bem claro agora, hein? Havia 12 pessoas, que fazia parte da maior e melhor igreja do mundo. Ouviu os melhores ensinamentos. Viu o próprio Deus encarnado. Viu sinais e prodígios, não de mentiras. Estava no seio da igreja. E o quê? Desviou-se. E no final cometeu o quê? Suicídio. Eu estou me referindo a quem? Judas Iscariotes. Também cremos que, como Jó, Moisés, Elias e Jeremias, os cristãos podem se deprimir tanto a tal ponto de quererem morrer. E todos esses desejaram a morte. Eu vou repetir. Jó, as orações de Jó e pedido de Jó. Moisés, Elias e Jeremias.
E se esse cristão não tem um chamado e um caráter tão forte como desses homens, pensamos que podem ir além do mero desejo, acabando de tirar a sua própria vida. Nesse caso, o que Deus permitir acontecer pode representar parte da disciplina de Deus, por esse cristão não ter feito uso dos meios da graça dentro do corpo de Cristo, porque há muitos vivendo no corpo de Cristo, mas sem ser parte dele. E nesse sentido, o corpo vivo de Cristo tem um poder terapêutico tremendo, no sentido de ajudá-los através da terapia, não da palavra de um psicólogo ou de um psicanalista, mas da própria palavra de Deus. Isso que estou fazendo aqui agora, isso tem mais valor e tem mais poder do que você pagar 500 ou 1.500 reais para o maior e melhor psicólogo nessa cidade. E quero dizer que eu tenho a formação igual ou melhor do que a deles. E eu digo isso com toda humildade, porque me preparei para tanto. Só tem uma coisa: ele usa a terapia da palavra, e eu uso o poder da palavra e a ação da palavra, rema, que tem o poder de destruir fortalezas e até as do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Nós não dispensamos os serviços profissionais deles. Pelo contrário, os respeito. E tenho até conversado com alguns, e tenho até participado de terapias com servos de Deus nessa área. E recorrido aos seus gabinetes. Quero dizer aos irmãos, ainda nesse sentido, chamo a sua atenção, que muitos acreditam, como já mencionamos, que esse pecado cometido no último momento não proveu oportunidade para o arrependimento. E é isso que termina roubando-lhe a salvação ao suicidar-se. Eu quero que o irmão saia daqui e faça uma pausa nesse momento e questione o que aconteceria, por exemplo, você que é salvo em Cristo, salvo, lavado pelo sangue de Cristo, você não sabe o dia e a hora de chamar. No último instante, ou naquela semana, você cometeu um pecado hediondo, a igreja não ficou sabendo. Mas você sabe que cometeu. Não teve tempo para fazer a reconciliação, não teve tempo para nada. Eu pergunto, você perderia a sua salvação? Que Bíblia é a sua? Que Bíblia é a sua? Não é a minha. A resposta para essa pergunta é não. Ninguém morre sem pecado. Ninguém morre até o último instante e é salvo porque foi encontrado sem pecado nenhum. Quem disse isso? A única diferença entre você e o outro, sabe o que é? É que você já está justificado o quê? E Deus não vê o seu pecado, porque você está coberto pelo sangue de Cristo. Você vai entrar no céu, sabe por quê? Pela misericórdia e pela graça. Repita comigo, para você nunca mais esquecer. Eu não mereço, mas eu preciso. Eu já contei aqui como se fosse uma anedota, mas é mais ou menos isso. Diz que alguém chegou na porta dos céus e viu, depois da morte, via
anjos do Senhor e pessoas vindo de todos os cantos da terra. E ele chegou ali e disse: o que é isso aqui? Ele disse: é a entrada dos céus. Ele disse: então eu vou entrar. Eu disse: não, peraí, é preciso o seu nome estar o quê? No livro da vida. Nós temos uma pergunta para fazer a você. Qual é? O que você acha que deveria entrar? É porque eu sou cristão. Diz que o arcanjo consultou lá o arcanjo. Você não vai entrar. Nós vamos continuar. Por que você acha que vai entrar? E por que você acha que é merecedor de entrar? E ele disse: é porque... E aí começou a contar uma série de coisas. Eu fui aluno da Escola Bíblica Dominical há 40 anos. Disse: vamos fazer o seguinte, à medida que você for contando, eu vou fazer aqui uma tabela. Como é? Eu fui aluno da Escola Bíblica há 40 anos. Pois bem, isso, olha, para você entrar aqui, você tem que chegar à tabela máxima, 100. Como é? 40 anos é 0,5. Não! Mas eu pensei que valia mais para a salvação, não. 0,5. Vamos lá, continue. Ele disse: eu não me adulterei. Não. Bom, em primeiro lugar, quero dizer a você que ir para a escola bíblica dominical e não adulterar não é qualidade, é seu dever. Mas nós vamos fazer o seguinte: eu não roubei. Também não devia. Mas vamos dizer, não roubei, eu não estrupei. E ele começou a ficar nervosinho, né? Eu não estrupei. Não estava em nenhuma lista da Lava Jato. Não devia estar mesmo. Mas vamos fazer o seguinte: até agora, com tudo que você disse, chegou a 3,5. Como é para chegar a 100? Eu dei oferta para missões. Olha, era a sua obrigação. Mas vamos fazer o seguinte: como é para missões, 2. E aí ficou feliz. E como nós estamos no mês de missões, olha para mim, é 5. Entendeu? Entendeu? Ele ficou em desespero. E aí ele foi dizendo mais predicado. Eu cuidei bem de meu pai, da minha mãe, e não sei o quê. Até agora você não chegou nem sequer a 10. Ele em desespero disse: eu vou entrar. Eu acho que eu só posso entrar pela misericórdia e pela graça e pelo sangue de Cristo, porque eu não mereço, mas eu preciso, porque fui regenerado pelo sangue de Jesus. O anjo pegou e disse: você acaba de entrar. Nós fizemos aqui agora uma avaliação, e a maioria das suas obras, olhe para mim, era de feno, era de madeira. Você era um crente? Você era um crente mais ou menos? Aquela igreja não cresceu mais por sua causa. Leia esse texto de Paulo escrevendo aos Coríntios e provará a obra de cada um, não é isso? E a Bíblia diz que quando o Senhor provar a obra no fogo da sua justiça, aquele solo era para ser de diamante. Quando a gente foi examinar, era de palha, era de feno, não era de ouro. Olhe para mim. Quem disse a você? Quem disse a você? Quem foi que deu a você autoridade para dizer que esse pecado ou aquele pecado é imperdoável? Queridos irmãos, concluindo, em cada momento de nossa existência, há pecados em nossas vidas dos quais não estamos nem sequer apercebidos, e outros que você ainda nem foi convencido. Há pecados na sua imaginação, há pecados por omissão, e outros
que faz parte da sua vida em toda a sua trajetória. Simplesmente porque o consideramos um pecado menos grave, ou porque estamos esperando pelo momento apropriado para pedir perdão, e você acha que ainda terá esse momento. Ah, se a salvação tivesse na administração sua ou minha. A realidade sobre isso é que quando Cristo morreu na cruz, Ele pagou por nossos pecados, passados, presentes, e vem sustentando a minha fé, e eu estou perseverando por causa dele. Portanto, o mesmo sacrifício que cobre os pecados até o momento da nossa vida, poderá cobrir o pecado. É pecado. Pastor, é pecado? É. Poderá cobrir o pecado de um suicídio. Porque só tem um que pode julgar profundamente aquele ato desesperador. E eu quero lhe convidar esta noite a você não sentar na cadeira de Moisés. A Bíblia diz que hipócritas, religiosos, sentam na cadeira de Moisés. Se eu fosse você, isso que significa o quê? De juiz do outro. Saia desse. Você não tem autoridade para tal. Eu já vivi momentos dificílimos. Quando eu estava com 3 anos de ministério aqui, indo para o quarto. Eu estava num determinado local e recebi um telefonema do irmão Dilson Ferreira, vice-moderador dessa igreja. Pastor, tem uma família aqui que viu o senhor fazendo um sepultamento. Eles não são evangélicos. Apenas um dos familiares são. E aconteceu uma tragédia aqui no Imbuí. Um rapaz de 27 anos. Se jogou do 8º andar. Deixou um recado e um bilhete para sua mãe. Imagine eu chegando naquele lugar que eu não conheço o pai, não conheço a mãe. Não conhecia ele. Eu tenho visto coisas absurdas sendo feitas na hora de sepultamento. Revelações. Pastores que se postam como juízes. E assumem uma cátedra sem nenhuma autoridade que não foi lhe dada. Porque estou certo, presta atenção. O texto que eu li, e gosto de ler esse texto. Porque estou certo, presta atenção. Que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu descanso numa afirmação. Não duvido do caráter de Deus, da honestidade de Deus, da perfeição do meu Deus. E quem sou eu para questioná-lo? Mas a Bíblia diz: Ele julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Então não assuma essa posição, chamando esse ou aquele de isso ou aquele. Um crente e servo de Deus jamais deve intentar contra si próprio. Mas esse texto, essa frase inclui o próprio crente. Notemos também que essa passagem fala que nem as coisas do presente nem do porvir, no futuro, fazendo referência a situações futuras que ainda não vivi, as do presente ou do futuro, nem o presente nem o futuro. E a Bíblia diz
que ainda não vivemos, nada vai me separar do amor de Deus. João 10, versículo 27 a 29, nos fala que ninguém, presta atenção, ninguém, Jesus Cristo diz, as minhas ovelhas, nunca esqueça isso, as minhas ovelhas, eu as conheço, elas me obedecem, e ninguém pode arrebatá-las de minha mão. Ninguém! Nem o suicídio! Ninguém! Ninguém! Nem demônios! Ninguém! Ninguém! E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia do final. O Senhor é do Senhor para sempre. Não tem demônios, não há pecados que possam nos tirar do amor de Deus. Amém, Senhor. Se estabelecemos que o cristão é capaz de cometer qualquer pecado, e o cristão está sujeito a qualquer pecado, porque potencialmente não conceber que ele poderia cometer também o pecado do suicídio. Quer dizer, ele pode cometer um crime, ele pode adulterar, ele pode matar, ele pode roubar, e nesses o Senhor então pode perdoar, exceto esse. Quem deu a você tamanha razoabilidade sem apoio das Escrituras? Se estabelecemos que o sangue de Cristo é capaz de perdoar todo pecado, a Bíblia diz que o sangue de Cristo, presta atenção, nos purifica de todo o pecado, todo. Se até Moisés chegou a desejar que Deus lhe tirasse a vida, devido à pressão do ministério, devido à murmuração do povo, ele decidiu e desejou aniquilar com a sua própria vida, como alguns estão acontecendo. Porque nós estamos dentro da igreja com uma porção de líderes insensíveis, sem misericórdia, zelam pela igreja e esquece do servo de Deus. Tem misericórdia de si mesmo e do corpo, mas esquecem da vulnerabilidade do servo de Deus. São algozes, patrulheiros, xerifes, dedo em riste, mas não suportaria uma semana com a carga que esse aqui vive para pastorear essa igreja. Eu digo isso em nome dos colegas que se foram. Disse para os diáconos, é linda a atitude de Jetro. Jetro vê que coisa extraordinária está acontecendo sob a sua liderança. Que maravilha o povo todo. Mas disse, eu estou vendo uma coisa, você precisa de cuidado. Essa obra sozinho você não pode fazer. Você vai levar, você vai ser vencido. Você vai ter problemas sérios em sua vida, você vai ser esmagado. Foi quando ele deu a orientação, descentraliza. Passa as responsabilidades para pessoas que possam liderar 500, 300, 200, porque essa obra é grande demais, pesada demais, e sozinho vocês não podem fazer. E aqui, eu passei por ali, e eu vi aquela sala, eu passei por ali, e uma sobrecarga, uma exigência tremenda. Eu não gostei daquela palavra do sermão. Inclua! Eu não pastorei para lhe agradar. Você não é meu chefe. Eu não sou seu funcionário. Eu estou aqui enviado e colocado pelo próprio Deus. É isso que tem levado alguns a exaurido. A exaustão. Se não fosse a vocação forte do meu ministério, a vocação e a chamada de Deus,
Não só para viver a vida espiritual, mas para viver o chamado que Deus me deu. Baseado na história bíblica, na experiência do povo de Deus, podemos concluir que o suicídio entre os crentes deve ser uma coisa absolutamente que deveria ser e deve ser uma exceção, um casuísmo. Estamos porque isso tem acontecido em uma escala maior. Mas é muito triste. Alguns dizem, devia ser carnal. Devia ser uma falta de misericórdia. Devia estar com pecados que não foram resolvidos. Não assuma essa postura. Não assuma essa postura. Sejam misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão o quê? Misericórdia. Dificilmente a gente vê iniciativas pessoais. Eu tenho sido, graças a Deus, mas isso é uma minoria. No sentido de suavizar, de um mimo. E de repente Deus levanta dentro da própria igreja do Senhor um mimo, uma iniciativa para confortar e alegrar e suavizar. Porque muitos nunca pensaram nisso. Ele não precisa de nada. E o mesmo acontece uns com os outros. Pensamos que o suicídio é um pecado grave. Quero deixar bem claro, porque atenta contra a vida humana. Não há diferença entre o suicídio e aquele que mata alguém. Aquele que mata alguém tirou a vida do outro. E aquele que suicida, ele mata a si próprio. Nós estabelecemos que um crente é capaz de eliminar a vida, um ato de fúria e de raiva que não deveria acontecer. Como fez Davi. Como fez Moisés. Como queria Pedro. Pedro não queria tirar a orelha de Malco. Quem disse a você isso? Eu vou pegar a espada e tirar a orelha de Malco para fazer tira-gosto. Não, pegou a espada para tirar o quê? A cabeça. Malco foi que tirou a cabeça e a espada pegou o quê? A orelha. E aí o Senhor disse, que é isso? E pegou a orelha de Malco no chão e colocou no devido lugar. Mas Pedro, na presença do Senhor, um líder, olhe para mim, um líder, aliás, um dos principais, chamado pela igreja romana, e eu disse lá no Vaticano, agora em julho, nunca foi papa, jamais foi, nem Jesus entregou a ele chave de igreja nenhuma, mas ele que tentou o quê? Matar o soldado chamado Malco. Como você pode ver, não é tão fácil estabelecer uma posição de juiz em relação a este ou aquele pecado. Portanto, eu assumo aqui nesse momento a posição do extraordinário servo de Deus Agostinho, que diz assim, naquilo que é essencial, unidade, naquilo que é duvidoso, liberdade, e em todas as coisas, misericórdia. Eu vou repetir. Naquilo que é essencial, unidade. Naquilo que é duvidoso, liberdade. E em todas as coisas, misericórdia. E é por causa disso que nós temos aqui, e aqui tinha, e talvez tenha ainda, gente fotografando. O que será que tem ali no copo? Será que
Olha, vamos tirar umas fotografias. Porque ele está bebendo cerveja. Vamos levar para os diáconos. E vamos ligar para a ordem, para ele receber uma punição. Olha para mim. Você pensa que eu estou dizendo aqui histórias inventadas? Estou olhando aqui para os diáconos. É por causa deste tipo de gente. É por causa desse tipo de juizinho, de meia tigela, sem autoridade nenhuma, que problemas acontecem e causam dissensões na igreja do Senhor. Ridículo! Não me importa se é teu filho, se é teu neto, se teve um pastor com autoridade e com coragem de olhar seu rosto e dizer face a face e não pelas costas. Esse sermão é fruto não de minutos, mas de horas, de uma esposa que me vê dentro do gabinete e varado fechado, 4, 5, 6, 10 horas, e não restos e farelos, pela minha responsabilidade de levantar aqui um povo idôneo, um povo amadurecido e que viva uma fé verdadeira, sem rótulos, sem disfarces, sem máscaras. O que está acontecendo é o suicídio da razão, o suicídio do entendimento, que nessa noite o Espírito Santo, e vou repetir, no essencial, unidade, no duvidoso, liberdade, e em todas as coisas, misericórdia. Porque se não fosse misericórdia, e não fosse misericórdia, eu teria ido até o fim, em alguns casos aqui. E alguns estariam numa situação dificílima. Eu preciso de misericórdia para mim. E eu preciso de misericórdia para dar aos meus irmãos. Eu quero receber misericórdia e quero dar misericórdia. Eu preciso oferecer perdão para receber perdão. E alguns querem receber, mas são duros, são inflexíveis para perdoar. E que Deus os abençoe. Amém.